Nós teremos. Bom, agora eu fico quieto, né? Porque recording in progress, é melhor ficar quieto. Isso. Então, como eu estava falando, é o maior órgão do corpo humano. A gente, esse ano, tratou basicamente de temas clínicos, né, Pablo? E o mês que vem a gente vai falar em osteoartrite no esporte, com 3 conferencistas e abertura para a gente fazer os debates aí. Então, todos já estão convidados, né? Quero agradecer a Melissa, ao Renato, a presença de estarem aqui, ao Gabriel, que se dispôs a ficar com a filha só 20 minutos nessa noite, né? E nos agraciar com a presença e com os debates sobre a pele e o exercício, a pele, esse órgão fundamental, e assim, me permitam dizer, tão agredido pela indústria, né? A indústria com seus cosméticos, com as N variações, né? Cada vez que minha esposa quer ir na farmácia, eu sequestro o meu cartão. Se ela quer ir, ela vai com o cartão dela. É uma infinidade de coisas à disposição. Então, obrigado. Passo a palavra para o Pablo fazer essa nossa abertura. Convido-os para o último dia de outubro, para discutir sobre osteoartrite e esporte. Tá? Obrigado mais uma vez. Pablo. Obrigado, Ricardo, né? Prazer da gente estar aí junto, né? Continuamos firmes e fortes aí, né? E hoje com esse tema bem importante, né? Que a gente vem construindo há um tempo para a gente trazer para vocês. Obrigado a presença de vocês. Não deu nem tempo de falar, Jimmy, prazer você estar aí com a gente também. A todos vocês que estão aqui com a gente. A ideia é trazer o assunto, colocar o debate, né, e a gente tentar tirar um pouquinho de dúvidas e também levar as reflexões que o tema traz para a gente. Né? Então, a gente, dentro do trabalho com fisiologia do exercício, com treinamento, com estratégias de treino, com competições, e mesmo com os nossos, né, amadores ou não iniciantes, então todos precisam desse cuidado, né? E acho que é importante a gente tratar e fazer um marco em cima disso. Então, mais uma vez, obrigado a presença de vocês, Melissa, né? Renato também, vocês disponibilizaram a estar com a gente. Já falei, mas falo de novo, Gabriel, que além de ser um amigo muito querido, né? É uma pessoa assim apaixonada por esporte, né? E apaixonado por aquilo que faz dentro dele. Então, acho que nós vamos poder ter assim uma gama boa de discussão. E preparem as canetas ou o seu teclado aí para o chat, porque depois nós vamos ter um tempo bom de debate, né? Então, tragam as perguntas, a gente vai falar depois, tá? E depois, mesmo que a gente não consiga, depois faça os contatos aí pelo Centro de Estudos, que a gente vai tentar responder vocês, né? Então, aqui na apresentação, nós vamos ter a especial presença da doutora Melissa Maeda, Melissa Maeda, dermatologista da equipe de tumores cutâneos do Hospital 9 de Julho, mestre em tumores cutâneos pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e revisora do Journal of American Academy of Dermatology. Melissa, prazer enorme estar aqui com você, né? Aqui a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, principalmente entre amigos, né? Foi um convite que, para nós, para mim e para o Dr. Renato, nós ficamos muito honrados, muito felizes. Primeiro, pela oportunidade, né, dessa conexão de abordagem da prevenção, do tratamento da pele na prática de atividade física, né, e de mostrar também que nós estamos, né, disponíveis com a parte que for necessário em relação a isso também. Né, eu preparei uma breve apresentação, agradeço muito ao Pablo, né, um médico que a minha admiração só cresce, né, cada vez que eu converso com ele, eu descubro novas facetas e falo, puxa, é um médico muito polivalente, né, como poucos. E agradeço também ao Dr. Ricardo Narras, né, que além de um médico brilhante, um médico
que eu falo que gostaria de tê-lo como, inclusive, como um familiar, tenho ele como um querido, que inclusive é meu médico também, cuidou de mim quando eu machuquei meu tornozelo, e não poderia ter tido um médico melhor, e não precisei operar, inclusive, por conta disso, pelo cuidado, agradeço demais. E então, estar hoje aqui tem um significado muito grande para mim, não só como acho que como trazer conhecimento, mas por estar entre pessoas tão queridas, né? Então, é uma grande oportunidade, agradeço muito, né? Vou compartilhar, mas prometo ser bem breve. Tá? Fique à vontade. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, né, boa noite a todos. Meu nome é Melissa Maeda. Eu sou dermatologista da equipe de tumores cutâneos do Hospital DASA 9 de Julho, né? E aqui hoje eu estou presente para falar a respeito do tema que é a pele, os esportes, riscos e cuidados na prática. Esse é um tema muito atual, né? Estamos vivenciando, inclusive, nessa semana, uma onda de calor muito forte, né? E muitas vezes, né, nós não temos o cuidado necessário, né? Ou não tomamos alguns cuidados que poderiam também ser otimizados durante a prática da atividade física ao ar livre. Então, primeiro de tudo, né, a gente também tem que pensar que não só na prática da atividade física, mas que hoje, né, tem-se de que a pele bronzeada é a pele saudável, que é a pele bonita, né, e que quando a pessoa tem uma pele mais clara, fala, puxa, né, mas você tem que tomar um sol, você está com uma pele de doente, parece que não tem saúde. Né? Então, hoje, né, os países, principalmente ocidentais, possuem um padrão de beleza onde se cultua, né, a pele bronzeada, né? Mas isso diferente de muito tempo atrás, onde a pele mais clara, a pele pálida, era um símbolo de status, né? Representando o dinheiro, representando a riqueza, né? A beleza. Inclusive porque os trabalhadores rurais que trabalhavam ao ar livre, eles tinham a pele bronzeada. Então, a pessoa que era tida como abastada, que não precisava trabalhar, ele tinha uma pele mais clara, né? Existem relatos, né, que inclusive no Antigo Egito, né, a Cleópatra tinha uma pele de um tom mais moreno e ela tomava banhos de leite, né, com a finalidade de clarear o tom da pele, né, por meio da ação do ácido lático contido na bebida láctea, né? Ainda no final dos anos de 1700, a rainha da França, a Maria Antonieta, ela era conhecida, né, por ter uma pele clara, ela era retratada assim, que combinava, inclusive, com os cabelos em pó branco, né, combinando com a pele bem clara. Ainda no século XIX, né, nos Estados Unidos, a pele ainda era cultuada como bonito, como um status de beleza, né, a pele mais clara, a pele não bronzeada, né, até porque os trabalhadores da zona rural, de classes mais inferiores, trabalhavam ao ar livre, né, então as pessoas que tinham a pele clara significava que não tinha esse tipo de trabalho braçal. Né? Ainda hoje, né, muitos países asiáticos, né, eles ainda cultuam o padrão da pele bem clara, quanto mais branca for a pele, né, maior o status de beleza, né, diferenciando assim dos países ocidentais, como por exemplo o Brasil. Né? E qual vai ser a importância, né, da fotoproteção, né, dos cuidados com a pele, com a atividade física, principalmente ao ar livre? Não sabe-se que com o aparecimento da pandemia, né, no ano de 2020, a relação das pessoas com a prática da atividade física mudou muito, né? Então, por conta do distanciamento social, por conta do isolamento, né?
fez-se uma pesquisa entre os meses de março e novembro de 2020, e o que notou-se, na verdade, é que a busca por atividade física, pela prática dentro de casa, cresceu, dobrou, na verdade, o número, e a busca, né, pela prática de atividade física ao ar livre, né, e que não se tinha o contato físico, dentre eles ciclismo, natação, o surf, o skate, né, aumentaram muito, né, pensando que a gente vive num país do futebol, pensando que estamos classificados para o vôlei feminino, né, na próxima Olimpíada, mas buscou-se muito pela atividade física ao ar livre, né? E aquele que não se tinha um contato físico maior também. Pensando na prática de atividade física ao ar livre, né, a gente precisa abordar o tema radiação ultravioleta. Né? Então, o que é a radiação ultravioleta? É uma radiação proveniente do Sol, né, que é uma onda eletromagnética ionizante que tem a capacidade de causar danos, né, na pele humana, porque ele tem uma alta capacidade de penetração da pele, e muito importante frisar que o efeito do sol, o efeito da radiação ultravioleta na pele, ele é acumulativo, né? Então, às vezes o paciente fala: "Puxa, mas hoje eu não tomo sol". Pois é, talvez hoje eu não tome tanto sol, ou talvez hoje eu faça uma proteção, eu tome meus cuidados, mas e no passado? E há 20 anos atrás? E há 10 anos atrás? Será que eu tinha esse mesmo cuidado que eu tenho hoje? A radiação ultravioleta, ela pode ser dividida de acordo com a faixa de energia. Então, ela é dividida em radiação ultravioleta A, B e C. A radiação ultravioleta A, ela praticamente não é bloqueada pela camada de ozônio, ela é a menos prejudicial dentre as radiações ultravioleta, né? Porém, ela tem um alto poder de penetração na pele, ou seja, a exposição mais prolongada, pensando no efeito acumulativo, vai gerar sérios efeitos depois de muitos anos. Né? A radiação ultravioleta B, ela vai ser parcialmente bloqueada pela camada de ozônio, ela tem uma maior incidência nos meses de verão, tá? Então, nos meses que agora se aproximam, e também em regiões de altitude mais elevada, né? Então, a gente tem que pensar nos esportes ao ar livre, como montanhas e trekking, por exemplo, e países mais próximos à linha do Equador. Né? A radiação ultravioleta B, ela vai provocar uma vermelhidão, né? Um eritema na pele, e também gerar alguns tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Já a radiação ultravioleta C, ela é considerada a radiação mais prejudicial aos seres humanos, porém, ela é totalmente bloqueada pela camada de ozônio. A gente tem que pensar que a radiação ultravioleta B, ela não é um vilão. Ah, eu não posso me expor. Não, o problema não é expor, né? É a maneira como a gente vai se expor, né? A gente tem que lembrar que a radiação ultravioleta, ela é necessária, né, para a síntese de vitamina D, por exemplo. Então, a gente precisa, né, além da saúde mental, né, causa um bem-estar para o paciente. Porém, né, se a gente não tomar um cuidado com a maneira que vai se expor à radiação, ele vai levar não só a um bronzeamento, mas também a queimadura solar. Ele vai gerar um fotoenvelhecimento mais precoce, tá? Então a gente tem que pensar será que eu posso adianta um creme anti-rugas, um creme antioxidante? Eu sempre falo para o paciente que o melhor creme anti-rugas é um bom protetor solar. A gente pode economizar com qualquer coisa, com sabonete, com hidratante, mas não com protetor solar. Protetor solar ele tem que ser o melhor. A radiação ultravioleta também, ele vai ser responsável pelo aparecimento do melasma, que é uma doença crônica, pelo aparecimento das efélides, sardas, pela piora, pela acentuação da xerose cutânea,
né? E, consequentemente, também a médio e longo prazo, pelo aparecimento de lesões pré-cancerígenas e também pelo câncer de pele. Algumas informações que são muito relevantes, a gente pensar, né, que 50% do total da radiação ultravioleta de um dia, ele vai chegar na superfície da Terra entre o período das 11 da manhã e as 2 da tarde, né? Por isso que esse é o período mais crítico, tá? Pensando não só em calor, mas em quantidade de radiação que eu vou estar recebendo nesse período. Tá? E também é muito importante ressaltar que 80% da exposição solar da vida de uma pessoa, né? Então, na vida inteira, 80% da exposição solar ele vai ocorrer antes dos 18 anos, né? E os danos provocados por essa exposição, eles vão se perpetuar durante toda a vida. E por esse motivo é fundamental orientar, né, e utilizar o protetor solar em crianças e adolescentes. Então, a partir de 6 meses de idade, a gente pode utilizar o protetor solar, né, e tem que evitar, sim, o sol entre esse período mais crítico. Isso vai fazer um impacto muito diferente, né, na vida do adulto, quando essa criança se tornar um adulto. Então, na prática da atividade física, né, pensando, né, que sim, a pele é o maior órgão do corpo humano e uma das principais funções da pele é a proteção, né, a gente tem que pensar em como proteger o nosso maior órgão durante a prática da atividade física. Então, quando a gente fala em fotoproteção, geralmente as pessoas vão ligar, né, principalmente ao quê? Ao uso de um creme protetor solar. Ah, então eu estou fotoprotegido, eu estou utilizando uma loção, um creme protetor. Mas não, na verdade não é só isso. A gente também tem que pensar que a fotoproteção, né, para ser eficaz, ela também tem que ser obtida através de roupas adequadas. Então, hoje em dia, é de muito fácil acesso, né? A gente encontra muito mais fácil camiseta, roupa com protetor solar, né? Já no próprio tecido, né? E que tem uma durabilidade enorme, né? O ideal é sempre praticar atividade física com chapéu de aba larga, tá? Quanto maior é a aba, maior vai ser a proteção e também a utilização de óculos apropriado, né? Não adianta a gente utilizar um protetor solar, né? Um que a gente comprou, sei lá, bonitinho, mas que não tem um filtro adequado também para a parte ocular. E na verdade eu vou estar maravilhosa, mas também não vou estar protegida. Então, a fotoproteção, né, a gente tem que pensar que ela deve ser entendida, ela deve abranger como todas as medidas que vão proporcionar a redução, né, dos danos da exposição solar contra a radiação ultravioleta. Então, quais são as orientações que a gente também deve dar ao nosso paciente, ou então que a gente deve seguir, tá? Então, no período de descanso, né, entre a atividade física, sempre procurar se proteger na sombra, se proteger do guarda-sol, se resguardar nos períodos de descanso, né? O ideal é evitar a prática de atividade física em áreas muito ensolaradas. Então, dentro do possível, eu vou correr, tenta correr num parque, né, onde seja mais arborizado, evitar áreas, campos muito abertos, né? O ideal, pensando que a radiação ultravioleta ele vai ser maior, né, no período próximo do meio-dia, então vamos evitar a exposição solar entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Vamos tentar fazer atividade física, né, mais cedo ou mais para o final da tarde, minimizando, né, a ação da radiação ultravioleta na pele. E sim, né, a gente deve reaplicar a loção, o creme do protetor solar a cada 3 horas. E por que a cada 3 horas? Eu não entrei na água, eu preciso reaplicar o protetor solar? Sim, né? Pensando que a maioria dos protetores solares que a gente tem hoje,
eles têm componentes químicos e físicos, né? Então, o protetor solar com o componente químico, ele vai causando uma reação química e vai gastando. Então, é como se entrou em contato com a pele, ele vai causando a reação química, ele vai perdendo a sua eficácia, e aí, depois de 3 horas, a gente tem que reaplicar para quê? Para eu continuar tendo esse efeito benéfico do protetor solar. Se eu passo o protetor solar 6 horas da manhã, quando eu acordo, meio-dia, não tenho muita proteção. Preciso reaplicar lá pelas 9, 10 horas da manhã. Então, o ideal é ir reaplicando, independente de entrar na água ou não. Pensando, né, nos mecanismos de fotoproteção, né, o fotoprotetor tópico, aquele creme que eu vou lá na farmácia e compro, né, eles têm vários veículos, né, e é uma coisa muito recente, né? Até alguns anos atrás, as pessoas não utilizavam. O que eu escuto muito entre as consultas é que, nossa, eu nem usava protetor solar. Na verdade, eu usava urucum, eu usava Coca-Cola, eu usava óleo de bronzear. Por quê? Porque eu queria acelerar o meu bronzeado, né? A utilização do protetor solar, ele é muito recente, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Até pouco tempo atrás, não tinha-se esse conhecimento mais disseminado do dano do dano solar na pele, do efeito acumulado que isso pode causar. E também tem uma grande discriminação, inclusive, com relação à utilização do protetor solar, porque principalmente os homens falam assim, ai, mas meleca, ai, não gosto, fica pegajoso, não vou utilizar. Isso é uma coisa do passado, mas que culturalmente ficou incrustado no pensamento das pessoas, porque os primeiros protetores solares que foram surgindo no mercado, de fato, eles tinham uma cosmética mais pegajosa, mais pesada, e que, sim, ele protegia, porém não era uma coisa muito confortável, né, o sensorial na pele. Hoje, não. Hoje, a gente tem o protetor solar dos mais diversos veículos, né? A gente tem loção, tem em creme, tem gel, gel creme, em bastão, stick, spray, em bastão labial, em pó compacto, tá? Então, eu brinco que tem sempre um veículo para falar, para a gente chamar de meu protetor solar, né? Então, basta a gente querer e criar o hábito, né? Por exemplo, para a prática de atividade física, hoje a gente tem no mercado alguns protetores solares que são em bastão, que aderem mais à pele, né? Que a perda, né, durante a atividade física com o suor, com o mergulho na água, ele fixa melhor, a gente tem uma perda menor. A gente tem protetor solar à base de água, que o veículo, se eu transpirar, cai no meu olho e não vai arder, não vai me causar um desconforto, né? Porque eu tinha muitos pacientes que falam, puxa, eu pratico tênis, eu corro e eu não gosto porque cai, escorre no meu olho e arde. Mas não, né? Então, assim, a gente tem hoje diversos veículos, né? Então, a gente não tem mais uma desculpa de não gosto, né? Mas a gente tem que experimentar, tá? E esses ativos, né, do protetor solar, eles vão interagir e vão proteger contra a radiação ultravioleta, ou fazendo a dispersão da radiação, ou absorvendo a radiação, ou então refletindo a radiação ultravioleta. Sabe quando a gente compra, né? Eu vou lá na farmácia, vou lá pegar o protetor solar lá, vou ler lá o rótulo. Protetor solar 30, protetor solar nome tal, fator 99. O que é esse número? Então, o número que aparece no rótulo nada mais é do que o FPS. E aí é muito importante a gente entender o que é o FPS e o que é um PPD do protetor solar. Então, FPS é aquele número que, quando a gente olha no protetor solar, está escrito protetor 30, protetor 90, um protetor 60. Então, o FPS, que é o fator de proteção solar, ele remete à proteção contra a radiação ultravioleta B.
tá? Isso é importante frisar. E ela não é uma porcentagem de proteção solar oferecida, mas sim quantas vezes aquele protetor vai te proteger da radiação ultravioleta B. Por exemplo, um exemplo prático. Comprei um protetor solar 30. Ele me protege 30%? Não. Na verdade, esse protetor solar 30, ele vai me proteger 30 vezes mais do que se eu não tivesse usado um protetor solar. Então, existe um teste, né, que a gente mede a dose eritematosa mínima. Então, a pele recebe a radiação ultravioleta B, e aí vai contar lá no relógio quanto tempo demora para aquela pele começar a ficar vermelha se ela não tiver o FPS. E aí, se eu colocar o FPS 30, ele vai demorar 30 vezes mais do que uma pele sem aquele FPS. Tá? Vai demorar 30 vezes mais para ficar vermelha. Não é que me protege 30%. E um mito também que a gente deve abordar. Mas um protetor solar, doutora, acima de 30 é a mesma coisa que um 60, que um 50. Verdade? Não, isso é um mito. Tá? O que acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologia adotou como um mínimo ideal de proteção um FPS 30. Por quê? Acima de 30, a gente tem um acréscimo de proteção? Com certeza, né? De acordo com esse quadro. Com certeza aumenta a porcentagem. Porém, a porcentagem da radiação filtrada não é o dobro, por exemplo, entre um 30 e um 60. Pelo gráfico, a gente vai observar que um FPS 30 vai te proteger 96% mais ou menos, e um 60 por volta de 98%. Poxa, mas só essa porcentagem pequena, 96 para 98, vale a pena? Sim, com certeza. Tá? Então, pensando para uma radiação, para uma exposição do dia a dia, vou trabalhar em ambiente fechado, vou caminhar só um pouquinho na hora do almoço, o 30 é o suficiente. Pensando em custo. Pensando numa atividade física, ao ar livre, uma exposição mais prolongada, e pensando principalmente que o dano da radiação ultravioleta na pele, ele é acumulado, ele não reseta em nenhum momento, ao longo da vida, esses 2%, esses 3% que a gente tem diariamente, faz muita diferença com o passar dos anos. Que é o PPD? Então, a gente tem que pensar que o FPS é o que vai medir a proteção daquele protetor solar em relação à radiação ultravioleta B. O PPD é o que vai medir o nível de proteção com relação ao fator, a radiação ultravioleta A. Então, o PPD ele vai medir a proteção com relação ao, ele vai medir o escurecimento, né, da pele, que é o persistent pigment darkening, ou então escurecimento pigmentar persistente. A Anvisa ela exige que para um dermocosmético o valor do PPD ele deve ser, no mínimo, 1/3 do FPS. O que isso significa? Que se eu comprar um bom dermocosmético, para a Anvisa, um FPS 60, ele vai ter que ter, no mínimo, um PPD 20. Um bom FPS, um bom protetor solar, ele vai ter um PPD acima de 20. E essa é a diferença de preço. Às vezes o paciente fala, ai, doutora, não me passa o protetor solar, porque dermatologista só passa protetor solar caro. Isso também é um mito. Né? Primeiro porque hoje, né, graças a Deus, né, ainda não é barato, mas o custo do protetor solar ele tem melhorado, tá? Mas a gente tem que pensar que às vezes a diferença de preço não é só a marca, tá? Mas sim a questão de proteção solar, não só o FPS, aquele que a gente vê o número grande, mas o PPD, né, que é a proteção contra a radiação ultravioleta A, e muitas vezes não está descrito no rótulo. E aí a gente acha que está abafando com protetor solar 90, mas
ele não é um dermocosmético, então ele tem um PPD muito baixo. E aí eu tenho pouca proteção contra a radiação ultravioleta A. Tá? A radiação ultravioleta A, ela vai ser, a proteção, na verdade, ela vai ser medida, então, em PA, né, que é o grau de proteção, em relação a quanto tempo uma pele exposta à radiação ultravioleta A, quantos minutos, né, quanto tempo ela vai demorar para ficar bronzeado, né, para ter uma resposta da melanina, do que uma pele sem o protetor solar. E aí ele vai estar escrito em PPD. Quanto eu devo utilizar de protetor solar? O mínimo, né? Vou usar conta-gotas. Porque a dermatologista já falou que eu tenho que comprar, que eu posso economizar em creme hidratante, mas eu não posso economizar em protetor solar. Aí ela vai lá e me passou um que eu já nem achei do mais barato, mas eu comprei porque ela falou que não podia economizar. Então, já que eu investi esse valor, então eu vou usar conta-gotas. Esse frasco vai ter que durar 365 dias, porque só o ano que vem eu vou comprar outro. Tudo bem? Não. Né? A gente tem que pensar que para garantir, né, aquela proteção, um FPS de 30, um FPS de 60, né, um PPD de 1/3, no mínimo, daquele valor do FPS, existe uma quantidade correta que a gente deve utilizar de protetor solar, que a gente fala que é a regra dos 3 dedos. Então, pensando, por exemplo, em rosto e pescoço, a quantidade que a gente deve utilizar mínima são 3 dedos de protetor solar, ou então uma colher de chá. Né? Como a gente não anda com uma colher de chá na bolsa, né? Então a gente fala da regra de 3 dedos, que é o suficiente para passar rosto, pescoço e a parte superior do colo, né? Onde fica o decote da blusa. Também é necessário lembrar que a gente não pode utilizar o protetor solar e já se expor ou entrar já logo na piscina. O ideal é passar no mínimo 30 minutos antes o protetor solar, antes da exposição solar, né, para que de fato ele seja eficaz. Além da fotoproteção tópica, né, relembrando que a gente já falou aqui, né, o ideal é utilizar roupas adequadas, roupas com protetor solar. Hoje é fácil da gente encontrar em lojas de artigos esportivos e tem algumas lojas, inclusive, especializadas, né, na fabricação de maiô, de saída de banho, de chapéu, de camiseta com protetor solar, e que dura várias lavagens. E a gente tem que pensar que tudo isso é um investimento e não um gasto, pensando na saúde da pele. Né? Nunca deixar de utilizar um chapéu de aba larga ou pelo menos um boné, óculos de sol, e nos períodos de descanso, sempre procurar um guarda-sol, sempre procurar estar dentro na sombra de uma barraca. Isso faz muita diferença também na prática da atividade física. Eu já ouvi falar em protetor solar oral. Posso substituir esse comprimidinho pelo protetor solar tópico? Porque, assim, melecado, eu não lembro, é mais prático eu tomar o comprimido. A resposta é não. Na verdade, o que a gente fala, né, o que a gente chama de fotoproteção oral, né, é um produto composto, né, por substâncias que possuem como uma ação principal a diminuição dos efeitos da radiação solar sobre a pele, porém ele não substitui o protetor solar, ele é um plus, ele vai funcionar como um complemento a essa proteção solar tópica. Por quê? Porque o protetor solar, ele vai agir depois, ele vai agir posteriormente à absorção solar na pele com um mecanismo de antioxidação. E aí ele vai proteger o colágeno e outras estruturas da pele, agindo posteriormente, depois que a radiação já foi absorvida. Hoje, aqui no Brasil, o que é comercializado, né, como um protetor solar é o extrato de Polypodium leucotomus, que tem a comercialização tanto industrializado como manipulado, e ele é um ativo derivado de uma planta, e que sim, ele tem um reconhecimento científico comprovado para essa proteção, né, de fotoproteção,
porém a gente tem algumas outras substâncias que têm uma ação antioxidante que a gente pode até considerar também como um fotoprotetor oral, como o licopeno, o beta-caroteno e a luteína. Ah, mas eu gosto de ter uma pele bronzeada, tá? Eu posso usar um acelerador de bronzeado, né? Que no passado foi muito utilizado, hoje ainda algumas pessoas me questionam a respeito disso, e a resposta é não. Né? Então, o acelerador, o acelerator, o óleo de bronzear são substâncias que ajudam, né, a radiação ultravioleta a penetrar mais na pele, né? Ele não é um produto recomendado, porque ele vai permitir que essa radiação ele atinja e ele tenha uma ação maior na pele e vai aumentar a velocidade de envelhecimento cutânea. Tá? Adianta eu fazer um tratamento estético e usar acelerador? Provavelmente não, né? Pensando não só na estética, mas pensando também na saúde, pode inclusive levar a pacientes a terem as lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Né? Então, por quê? Porque eles vão deixar uma pele mais vulnerável à ação dessa radiação. Né? Pensando que agora, nossa, eu posso ficar aparecendo, né, com uma pele maravilhosa, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Né? O que isso vai impactar positivamente ou negativamente na pele. Né? E aí eu queria finalizar, né, dizendo que eu faço parte de uma equipe, né, de tumores cutâneos do Hospital DASA 9 de Julho, onde a gente consegue abranger desde a prevenção, né, das lesões da pele que sejam de dano solar, do diagnóstico dessas lesões e o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Né? A nossa equipe ela tem como chefe o doutor Renato Santos, que está aqui presente hoje junto comigo, que é um cirurgião oncológico. Nós temos o doutor Daniel Oliveira, que é um cirurgião plástico, com formação, inclusive, para reparação dos tumores cutâneos, e é composto também por 5 dermatologistas, tá? Que é o Dr. Carlos Eduardo Parente, a doutora Caroline Semerjian, a doutora Lisandra Machado, eu, Melissa Maeda, e a doutora Vanessa Todi. Então, nós, como uma equipe de várias especialidades, posso afirmar que a gente está à disposição de todos para tirar dúvidas, para fazer a prevenção, para fazer um rastreio e, com muito sucesso, o tratamento dessas lesões. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos, Melissa, muito bom, fantástico. Acho que o objetivo nosso foi realmente atingido com você e com certeza com o doutor Renato será também. Fábio? Então, a gente pode dizer que a medicina do esporte do Hospital 9 de Julho tem um serviço dermatológico de primeiríssima também, né? Então, já estou ousando aqui, mas excelente. Eu acho que, assim, a tua passagem por tudo isso, porque é essa preocupação de colocar a fotoproteção mesmo, né? Parabéns. E até pedindo para vocês também, se forem tendo as dúvidas, colocar, e aí já aproveitando o Renato, né, presente aqui com a gente, né? Obrigado a sua presença também. Nós temos mais tumores hoje, né? Exatamente por causa dessa exposição ao sol, do ponto de vista estético ou não, o esporte ao ar livre, o fenômeno, né? A crise que tivemos com o Covid, a gente consegue quantificar isso hoje relacionado a esses momentos ou essa evolução em relação à exposição da pele? Pablo, a gente não tem, assim, trabalhos específicos, né, para a gente se basear. Bom, primeiro, olha, quero agradecer também aqui o honroso convite que você fez e o Ricardo, viu, por estar participando com vocês aqui desse encontro e, com certeza, muito útil para todos nós. Então, nós não temos trabalhos científicos demonstrando, mas as evidências são claramente, né, que
esse aumento que está tendo no mundo todo do câncer de pele, que hoje representa cerca de 30% de todos os cânceres, né? O câncer de pele, está tendo um aumento real de incidência do melanoma no mundo todo. Então, a gente pode dizer que é assim devido ao maior fator ambiental que causa o câncer de pele, que é a exposição à radiação ultravioleta, predominantemente pela exposição ao sol. Muitos países já abandonaram as câmaras de bronzeamento, que foi também um marco muito ruim, está sendo ainda um marco muito ruim em termos de aumentar a incidência do câncer de pele. Então, não só as atividades nossas, assim, com mais exposição solar, como também a gente acredita, e há evidências mostrando isso, de uma diminuição da proteção nossa natural na Terra, né? Que, como a Melissa falou, né? A nossa atmosfera. Então, a composição da atmosfera, a espessura da atmosfera, isso interfere muito com a penetração dessa radiação até a superfície da Terra, né? Então, tudo isso sim concorre para o que você comentou. É uma evidência real de um aumento do câncer de pele mundialmente falando. Posso fazer uma perguntinha para o professor Renato ou Pablo? Uma Oh, pergunta de... claro, É você pergunta de... manda. Professor, a gente tem diretrizes, né, e tem por hábito fazer check-ups regularmente, né? Então, assim, o que o senhor acha do check-up da pele, né? Em quanto tempo ele deveria ser feito? A cada ano, a cada 6 meses, para quem ainda não teve nenhum tipo de tumor e faz atividade ao ar livre, essas coisas. Cada 6 meses, cada ano, cada 2 anos, a gente, do ponto de vista ortopédico, pede para o paciente voltar, que faz atividade física naturalmente, a cada ano, desde que ele não tenha nada no meio do caminho. Então, é essa pergunta. O senhor acha do check-up da pele e qual seria a periodicidade? Ah, sim. Isso é uma das orientações que a gente faz, e é mais ou menos semelhante ao caso de vocês. A gente, no modo geral, uma avaliação dermatológica com o dermatologista anual, ela é suficiente. E nessa primeira avaliação, o próprio dermatologista vai estabelecer a necessidade de um retorno mais precoce, caso ache assim, um fator de risco familiar, um fator de risco pessoal, um fenotipo diferente da pele, né? Nós sabemos que a pele clara, né? Cabelos claros, olhos claros, é um fenotipo que produz uma melanina do tipo da feomelanina, que protege menos do que a eumelanina, né? Então, todos esses fatores podem fazer com que o dermatologista recomende um retorno mais precoce, o número de lesões pigmentadas que o indivíduo apresenta, né? O dano solar que ele já se apresenta nessa primeira avaliação. Então, são vários fatores que podem concorrer para um retorno mais precoce do que uma vez por ano. Mas, de modo geral, é que o doutor Ricardo falou mesmo, é uma vez por ano, avaliação dermatológica, como check-up, como prevenção, é a orientação básica, né? Agora, eu Bom, queria só destacar uma coisa importante aqui, que a gente está comentando em atividade esportiva e efeito radiação solar, né? A gente não pode esquecer que o principal remédio mesmo para proteção da pele, para a vida da pele, para eutrofia da pele é a água, né? H2O, é a hidratação. Eu tenho certeza que isso é um ponto forte entre vocês, né, que fazem medicina do esporte. A hidratação, ela é, sem dúvida, o grande aliado, até para poder funcionar bem os antioxidantes, que a doutora Melissa comentou, que pode ser até adquirido ou por alimentos ou mais concentrado por esses protetores orais, né? A hidratação é necessária para que esses mecanismos metabólicos ocorram de maneira efetiva, né? perfeito. Aqui tem uma pergunta do Dr. Jimmy. Obrigado, Jimmy, pela sua presença. Como fica, Melissa, como fica a pessoa que pratica atividade física ao ar livre com o uso de bloqueadores ou protetores solares e absorção da vitamina D?
Essa é uma excelente pergunta, inclusive, que também recebo muito no consultório, né? Puxa, doutora, mas você está falando para eu utilizar protetor solar, mas a minha vitamina D está baixa, né? Então, não posso utilizar protetor solar. Isso também é um mito, né? Por muito tempo, né? Inclusive de muitos médicos, né? Havia-se a cultura de que não se deveria utilizar o protetor solar, porque o protetor solar ele era o grande vilão da causa da baixa da vitamina D. Então, se cultuava de, olha, na verdade, vocês dermatologistas estão mandando os pacientes usarem protetor solar, e aí agora todo mundo tem que repor. E aí, tem vários estudos hoje, já publicados, né, de pacientes que se expuseram, né, com a utilização de protetor solar 30 no dorso da mão e só expuseram, né, ficaram totalmente cobertos e só tomaram sol com protetor solar 30 no dorso das mãos. E aí se viu que se você tomar sol entre 20 e 30 minutos todos os dias, com protetor solar 30 só no dorso das duas mãos, já é o suficiente para absorver a vitamina D. Né? Então, sim, a gente sabe que o protetor solar, como ele diminui a absorção da radiação ultravioleta na pele, ele diminui a síntese da vitamina D. Porém, se eu utilizar protetor solar 30 e me expuser só no dorso das mãos, o que a gente não faz, a gente acaba tendo uma exposição solar de uma área corpórea maior, né, ainda vai ser o suficiente. Porém, tem vários estudos também feitos na população que trabalha na zona rural e detectou-se que mesmo aqueles trabalhadores da zona rural, muitos tinham, uma grande parcela, tinha uma baixa de vitamina D. Poxa, ele trabalha todo dia no sol, por que ele tem uma baixa de vitamina D? Então, hoje a gente sabe que, independente de exposição solar, tem uma parcela da população que não tem a capacidade da síntese da vitamina D, independente da exposição solar. Então, sim, né, a gente mora num país tropical, né, a gente tem uma exposição solar mais frequente do que outros países. Sim, a gente sabe do bem-estar físico e mental que o sol traz para o indivíduo, né? Mas eu vou falar novamente que o problema é a maneira como a gente se expõe ao sol e que não é o protetor solar que vai baixar a vitamina D. Muito pelo contrário, né? Ele vai te proteger, ele vai diminuir a síntese, mas ele ainda vai ser o suficiente. Aproveitando aqui, tem uma sequência aqui, a Sueli, né, já puxou a pergunta aqui. Ela falou: eu sou profissional de educação física, além de ser maratonista. E eu já vou até emendar aqui, porque era um dos grandes motivos até do convite. Para esses esportes de endurance, que nós vamos ter um número maior de minutos e horas sob exposição, como no caso dela aqui, maratonista. E aí já incluo o triatlon, ultramaratona e outras. Qual que é a estratégia aqui para a gente segurar tamanho tempo de exposição? Eu acho que o principal seria utilizar a proteção física, que é o chapéu, uma camiseta de manga longa com a fotoproteção, né, no próprio tecido, isso faz muita diferença. E também, né, hoje a gente tem a comercialização de protetor solar em bastão, que ele adere mais à pele, né? Então, a gente tem uma perda menor do produto químico, né, com a transpiração, e passar uma camada grossa, né? Se tiver uma parada existe protetor solar em spray, né? Que o ideal, a gente pede que o spray não seja a primeira aplicação, porque se perde, né, no ar na aplicação, mas a reaplicação, né, a gente tem que pensar que isso ajuda bastante. Então, dentro do possível, é proteção física, tá? Que não vai ter muito segredo. É cobrir a superfície corpórea com roupa, tá? Com protetor solar que a gente encontra em loja hoje em dia. Então, aqui foi colocado, né,
Eu só não reconheci o iPhone, não sei se foi o Gabriel que colocou. Ó, roupas com boa proteção não dissipam calor muito bem, então ele acha isso uma situação complicada. E outros, corredores falham muito na reposição do protetor solar em provas longas. Eu vou emendar também. Será que valeria a pena a gente começar a pensar em protocolos exatamente para colocar em provas e outras situações? Tenha tal, quer dizer, tem esse produto a cada tantos minutos, a cada parada da água, faça isso. Ah, é você mesmo, né, Gabriel? Colocou aqui, né? Será que valeria a pena a gente trabalhar com essa cultura em cima? Porque nós temos muitos praticantes ao ar livre e com provas de longa, né? O que vocês acham? O comentário em cima. Aproveitar, Gabriel, você colocou, também comentar aí para a gente. Obrigado pela presença de novo. Não, então, pessoal, o que que eu acho? Eu, como participante das corridas de montanha, tenho visto, especialmente agora com essa onda de calor, eu não participei dessa, mas esse fim de semana tivemos a Ultra Trail em Paraty. Alguns corredores chegaram a correr 110 quilômetros. E o calor, não só a proteção solar, mas o calor passa a ser um grande problema. Você não pode imaginar que um corredor que vai fazer prova de 6, 8, 10 horas use uma roupa com grande fator de proteção, porque ele vai fritar. Existem as paradas, existem a hidratação adequada. Agora, como é que o indivíduo vai fazer? E é outra coisa que eu vejo a falha muito grande é quantas vezes os competidores de elite param para repor o protetor solar. Eu não vejo isso acontecer. E eu sou um cara mais lerdo que faz prova de 7, 8 horas. Honestamente, eu acreditava no protetor que durava tudo isso. Agora a doutora já me esclareceu que não. E tem um adicional aí também, Gabriel, que com atividade física você vai transpirar mais, vai ter mais suor e você vai perder também mais protetor solar. Então, quando a gente fala, olha, esse FPS aqui é 60, em condições ideais que ele vai funcionar, né? À medida que o indivíduo entra numa água ou faz uma transpiração mais forte, ele vai perder esse efeito é, pleno, né, do FPS. Então, eu acho que essa ideia que o Pablo colocou de tentar colocar um protocolo para cada tipo de atividade que vai ficar uma duração maior de exposição solar é interessante, sim. Talvez aí, Gabriel, colocar um protocolo onde o indivíduo para se hidratar e também já receba um reforço da proteção solar, né? Inclusive pensando, só interrompendo um pouquinho, mas pensando no que é ideal e no que é possível, nas dores que agora aparecem para a gente, né? Por exemplo, de um maratonista, de um praticante de atividade física de longa duração, eu convido também as pessoas que hoje participam aqui a, inclusive, pensar em protocolos, né? Porque o doutor Renato Santos, ele é o coordenador atual, né, do mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão da Unifesp, que, inclusive, é responsável por muitas patentes, por muitos manuais, protocolos, né, e o desenvolvimento de novos aparelhos, que, inclusive, por que não tentar desenvolver uma roupa que seja como falo, de um tecido mais leve, mas que seja tão eficaz também, né? Então eu convido também as pessoas, né, que tiverem esse interesse, né, porque o doutor Renato, ele é o coordenador, né, e de um programa de mestrado que é profissional e que é também o desenvolvedor de muitas inovações na área da saúde. Muito Perfeito, bom, bem Luísa. lembrado. Parabéns. Bom, eu vou aproveitar aqui, já puxar, o Gabriel comentou, eu até acabei citando aqui. Uma coisa é o corredor parar nos momentos, vamos pensar no assunto e tal, e outro para aqueles que acabam variando a atividade. Por exemplo, no caso do triatlon, nós temos uma fase em água, 2 fases fora da água, né? E, de repente, claro, existem toda uma norma em relação a calor,
ou mesmo a frio, os limites que você pode praticar ou não. Aí eu pergunto para vocês, aí também questão da estratégia. Eu tenho água, quer dizer, ele vai nadar, vai se expor, depois ele vai sair. Nós vamos manter realmente o de 3 em 3 horas? Será que valeria a pena, não, a cada 2 horas ou a cada saída de cada fase dessas? Por exemplo, a gente pega um Ironman, por exemplo, em Floripa, né? Então, as provas não duram menos do que 7 horas. É claro, vão existir os profissionais que talvez façam em menos tempo, mas uma média aí de 7, 8 horas de exposição, né? Será que daria para a gente pensar aqui um pouco, refletir um pouco disso? O que seria interessante para esse atleta, para essa atleta? Eu acho que aí o Gabriel poderia informar um pouco melhor para a gente de como essas atividades realmente ocorrem, quer dizer, qual é o tempo, qual é a periodicidade de paradas e qual é o tempo de parada que é permitido nessas provas de longa distância. Porque seria interessante ele fazer esse comentário com a gente aí, porque aí poderia se aproveitar realmente o que a Melissa comentou. Poderia pegar um profissional que como o Gabriel, que está na ativa, um profissional que pratica essas atividades, pegar um médico que entende, um médico do esporte, e fazer uma equipe profissional e desenvolver protocolos para cada tipo de prova, né? Não sei como é que é essas paradas, se permite descansar um pouco na sombra, porque esse descanso de sombra também de 10 minutos é muito significativo para permitir a ação dos antioxidantes. Quer dizer, aquele intervalinho que o indivíduo consegue ficar 10 minutos numa sombra, por exemplo, 5 minutos que seja, já ajuda muito também na reexposição, né? É diferente, o cara tem uma Então, exposição de 4 horas seguida, ele tem uma exposição de 2 horas, descansa 5 minutos, 10 minutos, depois se expõe o restante. E só lembrando que não é todo mundo que é profissional, né? Profissional como o Gabriel são 2% da população. E esse tipo de orientação, né? O cara fala assim, o que você quer fazer? Eu quero correr a maratona de Paris. Ele não quer correr 10 maratonas, ele quer correr a maratona de Paris. Quero correr a maratona do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, eu acho que esse tipo de orientação no consultório é fundamental, sabe? Proteja-se do sol e tome a água que a gente já manda tomar, né? deixa eu. Primeiro, eu não sou profissional da corrida. O doutor Ricardo está me sacaneando. Eu sou médico do esporte e corro as provas de aventuras, corridas de montanha. São longas, no meu caso, até porque eu sou lerdo. Mas, já esclarecendo, lamentavelmente, doutor Renato, no triatlon, no Ironman particularmente, você só tem paradas para. Na verdade, eles não param, eles param quando eles trocam o equipamento. Ocorre hidratação na água quando é possível, ocorre hidratação na bicicleta quando é possível. Eu conheço alguns ciclistas que nem levam a caramanhola porque eles não querem parar para hidratar. Imagina parar para reforçar o protetor solar. Isso é uma briga. Você está falando de atletas que 2, 3 minutos fazem uma diferença muito grande no resultado. Na corrida de montanha é diferente. A gente para, sim, tem os pontos de alimentação, hidratação. Você está falando de horas, de 6, 8 horas. E eu particularmente, sou branco para danar, tenho tudo que é fator de risco para o câncer de pele. Então, eu normalmente dou uma reforçada, pelo menos no pescoço, nas orelhas, no rosto. Agora, parar para passar protetor solar nos braços, eu nunca vi. A turma não para, infelizmente. No triatlo, não é, particularmente nos atletas que querem tempo, eu duvido que eles parem. Sim. Agora, eu até jogo aqui uma questão, talvez até um pouco mais técnica, porque, de qualquer jeito, é um público a ser convencido da importância de usar o filtro solar. Pode ser uma bobagem o que eu estou falando. A gente consegue quantificar e falar, olha, você tem um risco X se você se expõe a uma radiação Y por tanto tempo dentro desse período. Isso é claro, vamos falar, isso é pior do que se você tiver das 6 da manhã às 9. Mas a gente consegue dar esse número? Quando você faz isso,
a tua pele sofreria. Você entendeu? Para a gente tentar materializar para quem pratica o que pode ser o real dano em relação a isso. Porque uma coisa é você falar, pode causar câncer de pele, pode causar envelhecimento, mas se eu consigo dar um número das horas de exposição ou das horas sem filtro no longo prazo para ele, se isso é possível. Desculpa se eu viajei demais na pergunta. Nós não temos trabalhos assim que eu conheça, trabalho científico para poder chegar nesse nível de resposta, viu, Pablo? Entendi. Bom, Mas o que a gente tem Solange, é Solange desliga. Isso, obrigado. então, o que a gente tem é essa informação do efeito cumulativo, que a doutora Benícia colocou. Isso é bem evidente. Agora, a gente está tratando por ser efeito cumulativo, então existe uma correlação praticamente direta. Considerando que se fossem indivíduos com o mesmo fenotipo, com a mesma condição, com os outros fatores, né, que também favorecem o envelhecimento ou o câncer de pele, se a gente uniformizasse essas pessoas, certamente é de supor que existe uma correlação direta entre tempo de exposição, né, e os efeitos nocivos na pele, com certeza. Até porque o modelo é o profissional, né? É o queniano lá, magrinho, baixinho, que está de camiseta cavada e faz em 2 horas. Eu faço em 2 horas e 2 minutos, o queniano faz em 3. Na verdade, o nosso público não é esse, né? Esse queniano ele tem seu médico, ele tem seu dermatologista, eles têm toda uma retaguarda. A gente está preocupado, eu particularmente, com o cara que vai lá no meu consultório, que eu encaminho para vocês, né? Principalmente via Melissa, para ver uma pinta que eu achei meio estranha, vai fazer um check-upzinho dermatológico lá. Eu acho que esse é o foco. Então, assim, o Gabriel corre em 4 horas na montanha, eu corro em 4 dias, então a exposição é muito maior. Eu vou ter câncer, ele não, e ó que eu sou branquinho. e esse é um público de foco nosso mesmo. Concordo com você, Ricardo, que ele vai ficar mais tempo exposto e ele não vai deixar de fazer a prova por causa disso, né? Ele vai fazer, né? A Então, gente esse sabe realmente. não, que o atleta de alto rendimento, alta performance, ele sacrifica qualquer prevenção em favor da marca que ele vai fazer. Então, você fala para ele, ó, você vai um capote de 1 quilo, ele não vai, porque ele vai perder minutos, né? Então, Talvez esse fato informado pelo atleta levaria até o profissional que vai se atendendo a dizer, olha, ao invés de fazer uma avaliação uma vez por ano, faça 2. Porque já que ele pode fazer a prevenção primária, ele faz a prevenção secundária de detecção precoce. perfeito. Não é? Mas acho que o grande dia a dia de todos nós aqui é o paciente que é o atleta amador, é aquele que joga o beach tênis de final de semana, né? Aquele que vai correr no parque ao ar livre, que vai jogar um futebol no domingo, né? Eu acho que a grande população que vem até nós não é nem só o atleta de alto rendimento, muito pelo contrário, eu acho que são os pacientes, gente como a gente, que é o que surfa, que é o que joga futebol, né? Mas que sim, ele está exposto durante a vida e ele tem que tomar alguns cuidados também, né? Não só o atleta de alto rendimento, né? O beach tênis, por exemplo, é uma coisa que explodiu, né? De um tempo para cá, virou uma febre. Ele não tem essa noção. Ele acha que ele Não, é. meia hora e sair, e fica amanhã. E sem contar que a radiação, a insolação, ela vai comendo pelas beiradas, né? Ele vai perceber que ele está vermelho quando ele for tomar caipirinha no bar. Aí é que. E lembrar também que é uma coisa que muitos pacientes falam, né, para a gente em consultório. Ah, não, mas eu passo protetor solar no meu filho que ele é branquinho, eu tenho a pele morena, eu não preciso. Todo mundo deve utilizar o protetor solar, né? A gente sabe que o paciente da pele clara, que tem um fototipo mais baixo,
ele está mais susceptível? Sim, com certeza. Mas a gente tem que pensar que a radiação ultravioleta ela está aí para todo mundo, né? Que todos os pacientes, independente do tipo de pele, né, eles vão sofrer a radiação de uma forma ou de outra. Então, deve-se haver, sim, uma fotoproteção, uma prevenção. Uma outra pergunta aqui, uma dúvida minha. Então, você usou o filtro solar, se expôs e tal, colocou. Ao voltar, né? Aquela história, tomei um banho, arrumei e tal. O hidratante, o gel e tal, ele tem realmente essa grande função, ele realmente tem esse grande papel no. Existe algo bom em relação a isso, não só do ponto de vista não cosmético, mas de saúde da pele mesmo. A hora que você parou de se expor, se lavou e tal, e usar o hidratante, quer dizer, como é que é essa relação? Deve ser feita? Nós estamos falando em protocolo, quase montamos um aqui, isso deve ser seguido direitinho ou não? Qual que é, digamos assim, a evidência ou se é importante a gente fazer isso em seguida? Sim, né? A hidratação, passar um bom hidratante na pele, ele ajuda, né? Pensando que a hidratação da pele, né, ele vai restabelecer a barreira de proteção, né? Então a gente restabelece, né, as características da pele e diminui também, a pele fica mais saudável. Ele não é um protetor solar, mas ele vai sim deixar a pele mais saudável e fazer uma barreira cutânea. Então, ele é com certeza importante. Eu falei, né, inclusive, que a gente pode economizar? Pode. É que, na verdade, e a gente sabe que existem hidratantes de melhor e não tão boa qualidade, pensando em horas de hidratação residual na pele, de poder de hidratação, mas que se tiver que escolher, sim, olha, não posso investir um valor mais alto num protetor solar e num hidratante, o que eu vou escolher? Protetor, com certeza. Né? Mas hoje a gente tem hidratantes que também têm um custo muito bom, né, de fácil acesso, mas que hidratam muito bem a pele. E sim, eles vão ser muito benéficos pensando num cuidado pós-exposição solar. Tá? Ele vai restabelecer a hidratação da pele externa. E é um mito também, inclusive, né, que a hidratação, que a pele oleosa, ela não precisa de hidratação, ela precisa. Tá? Ela só precisa de uma hidratação mais adequada, com um veículo mais leve, que não aumente a oleosidade. Mas a gente tem, sim, hidratantes que são mais leves, que o veículo, né, não é gorduroso, mas que ele vai hidratar, que a hidratação está relacionada à água e não a óleo, né, que é a oleosidade. Então, é um mito que a pele oleosa não precisa ser hidratada, ela precisa, só que com um hidratante específico para a pele oleosa. Entendi. No caso Nossa, eu estou enchendo de perguntas aqui, mas eu estava cheio de coisas, de dúvidas mesmo, isso é verdade. Para o atleta de endurance, que vai ficar esse tempo todo, o ideal, apesar do suor, ainda é o de spray, que tipo, nossa, deixa eu fazer rapidinho, né? Ou se ele fizer em movimento, meu, olha, eu não vou ter tempo de parar, porque de qualquer jeito eu estou com tempo, né? Que foi o que o Gabriel falou, ele não vai parar. O ideal realmente, eu vou tirar o meu spray e vou aplicar pelo menos em áreas, né, mais críticas, mesmo que eu esteja suando. Eu tenho algum efeito? Não, isso realmente é melhor do que nada ou não vale, eu não sei. Sim, com certeza. Com certeza ele tem seu valor, né? Ele é de uma aplicação bem mais rápida, mas a gente também tem que pensar em quantidade, né? Que aí eu tenho que jogar não para o ar, né? Direcionar para a pele e ter um tempo mais adequado. Se perde um pouco no ar, sim, mas a gente tem que pensar que é melhor aplicar assim ainda do que não reaplicar. Então, para uma reaplicação, eu acho que sim, é totalmente factível, né? Mas para uma primeira aplicação, nem sempre ele é tão eficaz. Eu acho que o protocolo sugerido pelo professor Renato, a gente podia eventualmente fazer um estudozinho e oferecer esse protetor solar nas mesas junto com a água, né? Desde que o cara não beba o protetor solar, né? Mas ele passa, sabe que eles passam em estágios, pegam a água, né? Põe na cabeça para dar uma esfriada, bebe, e de repente talvez fosse interessante ter um protetor solar no meio do caminho.
né? Para um cara que fica 4 horas correndo, né? Eu ponho gasolina e vou correr 4 horas. Gasolina é muito bom para correr 4 horas. E será que, botar, você falou do intervalo de 3 horas, nós falamos em mundo ideal, né? O Renato até comentou agora há pouco. Aí, com isso, com todas essas situações, esses vieses que vão diminuir essa proteção maior, a gente colocaria no intervalo menor de aplicação, tipo 2 horas, 1 hora e meia, não sei. Será que isso seria factível? Então, não vai dar para fazer 3, porque, quer dizer, eu estou me expondo ali. Então, eu vou ter que reduzir os intervalos de aplicação para que eu tenha pelo menos um efeito um pouco melhor ou mais próximo do ideal. Faz sentido? Com certeza, né? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, ela preconiza que o protetor solar ele deve ser utilizado, reaplicado a cada 3 horas, mas se tiver um esporte, uma transpiração maior, se eu mergulhei no mar, na piscina, tive contato com a água, então a gente tem a perda, o ideal é reaplicar depois de 2 horas. Né? Então, eu acho que eu adotaria, depois de 2 horas, reaplicar esse protetor solar e não depois de 3. E uma coisa importante, Pablo, é que a gente sabe das exceções, né? Toda vez que faz um protocolo, para que público serve, para que condição serve. Na verdade, o ideal seria o que o doutor Ricardo falou, que o indivíduo fosse avaliado, pelo menos aí ter uma avaliação inicial, dermatológica completa. Nós sabemos, por exemplo, que o indivíduo já tem muita propensão, por exemplo, o indivíduo tem bastante queratose actínica, que já é uma pele lesada pelo sol. E a gente sabe que mais ou menos 8% das queratoses actínicas acaba evoluindo por questão espinocelular. Então, de repente, esse grupo de pessoas fosse aconselhado a usar um fotoprotetor diferente. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem alguns fotoprotetores, que o problema do dano solar não é só o dano, é não dar tempo da pele se recuperar. Quer dizer, os mecanismos nossos de reparo de lesões do DNA, eles estão também violados por essa ação contínua da radiação ultravioleta. Então, por isso que o intervalo é interessante, permite que o organismo vá lá e consegue fazer um reparo. A gente sabe, por exemplo, né, Melissa, que tem alguns fotoprotetores que têm lipossomos de fotoliase, que é uma enzima que ajuda nessa recuperação. Então, são situações que, às vezes, só uma boa avaliação com o dermatologista vai fazer mais ou menos assim, uma medicina personalizada para aquele indivíduo, né? Não estou dizendo que a população toda precise, mas um caso ou outro talvez seja interessante ter essa consultoria primeiro, uma avaliação personalizada com o dermatologista. É que é mais ou menos o que a gente faz na medicina do esporte, né? A gente individualiza para o paciente o que ele vai fazer e qual o benefício que ele vai ter, independente se é um esporte competitivo ou não. Então, a gente faz isso. Por isso que eu não faço nada de esporte, porque o meu médico, que sou eu mesmo, falou para não fazer. Então, Corta, 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 corta. eu não. O cara que vai nadar com tubarão, tá louco. Eu vou aproveitar até um pouco do que o Gabriel tinha falado, né? Você vê, eu estou cheio de dúvida mesmo, mas eu estava mesmo, até comentei com a Melissa que tinham falado para a gente, já jogado umas perguntas antes. Nesse caso, se eu usar o oral, não poderia ser uma estratégia tipo, eu vou usar o tópico, mas se eu tenho o oral, eu tenho algo a mais que me ajuda para essa exposição maior do esporte? Pode ser uma estratégia? Sim, não só o esporte, mas pacientes que já tiveram câncer de pele, por exemplo, né? O paciente que tem melasma, que é uma doença crônica, ele sozinho não vai fazer verão, né? Mas é um plus, é uma coisa que ele não vai substituir a reaplicação ainda. Sim, Mas claro. pensando que é uma pessoa que vai estar se expondo com uma frequência maior, que o doutor Ricardo Narras, por exemplo, que vai estar correndo mais tempo ao ar livre, isso com certeza faz sentido, é um extra. Pensando em dano acumulado, isso ao longo da vida vai fazer diferença com certeza. Quer dizer, daria para associar os dois. Eu tenho o oral e vou fazer a aplicação
cutânea Com também. certeza. Dependendo do paciente, a Ah, gente sim faz essa indicação. Ouvi você sim. falando mal de mim, viu? Nada, Ah, falou que meu você é um grande Deus. corredor. É. A minha aqui. E eu sou uma É, grande corredora porque o meu médico é muito corredor também, É o Pablo? que aparece. Eu não, eu também não corro, não. Eu sou do time do senhor, doutor Ricardo. Não, mas eu não corro, eu ando. Na minha tenra idade, correr já está meio proibido, com quase 1,80 m, pesando 92 quilos, correr não é muito bom, não. Meu ortopedista não deixa. vamos lá. Convido a todos aí também, se tiverem dúvidas, colocar aí ou algum comentário, tá? Fiquem à vontade, né? Porque a ideia da gente é trazer o debate para a mesa, né? Você já deve ter cansado de tanta pergunta que eu já fiz aqui, mas, né? É... Bom, mas de qualquer jeito, a gente fazendo aqui uma revisão de tudo, é importante dizer que a equipe está também lá dentro, lá com a gente no 9 de julho, né? Quer dizer, isso é importante dizer que existe o setor especializado e a procura preventiva sempre é muito importante. E para a prática esportiva, né, uma avaliação da pele é fundamental para que a gente possa ter uma estratégia em termos de treinamento de competição, né? Bom, mais alguma questão? E outra coisa, até aproveitar do ponto de vista prático, Melissa, como é que é feita, por exemplo, como é que é a avaliação da pele? É feita, bom, só o olhar da pele, é feita com lente? O que que a gente faz? O que que se segue? O que que vocês procuram ali? Quer dizer, nós vamos atrás de tumor, vamos atrás de uma coisa ou outra, mas como é que isso se processa, principalmente quando a gente está pensando aqui no corredor, que você deve ter vários atletas te procuram até com toda essa questão da fotoproteção. É muito importante também esse ponto, porque às vezes o paciente procura, né, a nossa equipe e fala assim: puxa, doutora, eu vim porque apareceu essa mancha aqui. E aí a gente fala assim: olha, preciso que você tire a roupa inteira. Aí ele, como assim? Né? Então a gente tem que pensar que a pele é um órgão como um todo. Né? A gente não tem, a pele não é como o olho, que é um separado do olho, ou um rim separado do outro. A pele, ele é um órgão inteiro. Então, a gente sabe que o dano solar, às vezes não, ele é muito maior, onde a gente tem uma exposição maior, tá? Mas ele pode ser refletida no corpo todo. E é muito comum, né? Por exemplo, o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, são cobertas, palma de mão, planta do pé. Então, não necessariamente ele vai estar em áreas descobertas. E é muito comum, às vezes, o paciente vem por conta de uma determinada, olha, essa pinta, esse sinal está diferente, e quando a gente examina, na verdade, a questão, o problema ou a nossa preocupação são outras lesões que nem preocupavam ele, né? Que para ele não era nada demais. Uma ferida que não cicatriza, uma pinta diferente, é irregular. Então, primeiro de tudo, um exame dermatológico bem feito com o paciente sem a roupa. Então, a gente pede para o paciente tirar a roupa e a gente, mas eu vim por conta dessa pinta, preciso olhar tudo. Né? Eu preciso fazer uma propedêutica dermatológica adequada, né? Numa sala bem iluminada, e a gente utiliza um aparelho que a gente chama de dermatoscópio. Né? Então, o dermatologista, os médicos que trabalham com tumores cutâneos vão ter esse aparelho, que é o dermatoscópio, e a gente vai avaliar as lesões, né? Com a ajuda desse dermatoscópio, que parece uma lupa, mas na verdade, um aparelho que vai avaliar estruturas não só de pigmento, mas também vaso, superfície, e aí vão dar critérios de benignidade, de malignidade. Será que isso eu preciso reavaliar daqui 3 meses? O ideal, olha, doutor Renato, eu estou com um paciente que está diferente e a gente vai precisar operar. Então, essa avaliação ela deve ser feita na pele como um todo, inclusive em couro cabeludo. Né? Às vezes o paciente, tô com frio, não quero tirar meia, preciso olhar a região plantar, né? Pensar que, inclusive,
né? Uma pessoa muito famosa, por exemplo, Bob Marley, faleceu de melanoma acral, né? Ele teve melanoma em região acral e faleceu, inclusive, por conta disso. Né? Então, a gente tem que avaliar a pele como um todo, com dermatoscópio. Às vezes, a gente pede, se nada de diferente, a gente pede para avaliar depois de um ano. Às vezes, a gente pede para o paciente retornar com uma precocidade maior, daqui 3 meses, daqui 2 meses, daqui 6 meses, tudo depende daquela análise que a gente fizer naquele momento. E às vezes a gente já tem a indicação cirúrgica, seja ela de uma biópsia incisional para uma elucidação diagnóstica, né, descartar uma lesão maligna ou pré-maligna através desse exame anatomopatológico que a gente também faz no hospital, a nossa equipe faz lá no CME, ou então já tem a indicação de fazer a biópsia excisional, tirar aquela lesão, porque tem muitos critérios que, que indicam a malignidade da lesão. Né? Então, pensar que a gente tem que examinar o paciente como um todo. Né? Então, eu já deixo o recado aqui para os pacientes que forem passar comigo, inclusive, que eu tenho que olhar tudo. Né? Que o paciente às vezes fica meio, opa, como assim? Né? Mas eu preciso examinar a pele como um todo, não só aquela lesão que ele achou que estava esquisito. Carlos, permite fazer uma parte, porque eu acho que esse ponto que você tocou, que a Vanessa comentou, é fundamental. Olha, não é infrequente, e aqui eu, com toda honestidade, eu elogio todos os componentes da nossa equipe, que é realmente uma equipe composta por colegas muito competentes e que faz o trabalho bem feito. É muito frequente a gente estar recebendo os pacientes com melanoma, inclusive, e o paciente foi lá por outra coisa. Quer dizer, isso revela que o dermatologista fez o exame adequado, é o que você chamou a atenção, Pablo. Se vai no... Quer dizer, na verdade, examinar a pele teria que ser uma obrigação na avaliação médica. Mas a gente está até passando por isso e deixando essa avaliação obrigatória para o dermatologista. Mas o exame de pele todo, completo, do primeira avaliação, é fundamental. E olha, é muito frequente, Pablo, a gente receber: doutor, eu fui lá na doutora Melissa porque eu estava com essa manchinha aqui. Aí ela foi resolver me examinar, me achou esse câncer de pele aqui e mandou para o senhor. Quer dizer, é isso que acho que o grande acréscimo que um médico pode fazer, não pode fazer, é realmente descobrir algo que o paciente nem sabia que tinha. Perfeito. Já vou aproveitar você, Renato, porque já vinha mais uma. Então, por exemplo, tem o paciente que tem a exposição ao sol, está lá, tem um câncer, vai tratar ou vai operar. Eu vi até, Daniel, obrigado aí pela presença aí também, está aí com a gente, que é cirurgião plástico, né, e é da equipe. Operou, viu, tratou. Você vai tirá-lo do sol? Quer dizer, ele vai falar, não, eu quero voltar a praticar, né? Dentro do espectro de tratamento, estratégia de acompanhamento, nós vamos ter que tirar essa exposição, porque, de qualquer jeito, é uma variável que a gente perde um pouco do controle, né? Porque, mesmo que siga todo o beabá do que a Melissa falou aqui, uma hora a falha pode existir. É mais ou menos esse caminho? Tem que tirar mesmo da atividade, ou vai depender de grau, vai depender de consequências do que foi, do tratamento, da gravidade? Habitualmente, se ele for um indivíduo normal, que não tiver risco nenhum aumentado, só dessa educação de fotoproteção que ele recebe na consulta, ele já ganha muito. Porque mesmo que ele continue fazendo a sua prática, como o Ricardo falou, o cara não está praticando o esporte o dia todo, todos os dias. Então, quer dizer, pelo menos naqueles momentos onde ele pode usar os conhecimentos da fotoproteção, ele vai utilizar. Então, esse ganho é um ganho real, né? Mesmo ele continuando a sua prática esportiva, o ganho que ele vai ter como hábito, como mudança de hábito, se ele conseguir incorporar, é significativo. Perfeito. Ricardo, mais uma? Eu tenho mais uma. Comentário a fazer. Eu tenho um sítio, né, no interior de São Paulo, e um caseiro jovem, de 78 anos de idade. E ele só se expõe ao sol de camisa de manga comprida e calça comprida e chapéu, boné. Eles não põem mais boné. Se ele está no sol mais tarde, ele protege a nuca. Luca.
assim, sempre fez isso, sabe? Ele veio do Paraná, Maravilha. aprendeu com os tios, os pais, e ele não sai. E ele aconselha ainda quem vai lá cortar grama, tá? Não fica assim, bota uma, não precisa, tal. Ele se protege. Que bacana. É isso aí, olha, a proteção mecânica, quer dizer, qual é a melhor maneira de se evitar o sol? É não se expor ao sol, né? Ficar na sombra, como os índios, né? Na hora do sol quente mesmo, vamos deitar lá, ficar umas 2 horas de siesta debaixo da sombra, né? Então, a melhor maneira, né, é não se expor ao sol. Então, se tem que se expor, a melhor maneira é a proteção mecânica. Agora, não dá para usar proteção mecânica. Estou com roupa, está com esporte, está nadando, tá jogando beach tênis e tal. Aí, lança a mão do fotoprotetor solar. E uma informação muito importante que a gente tem que lembrar, que o câncer de pele é um dos poucos cânceres que ele é muito prevenível. A gente consegue evitar. A gente não consegue evitar, por exemplo, um câncer de mama, né? Um câncer de tireoide. Muitas vezes a gente consegue fazer uma detecção precoce, mas não uma prevenção. A prevenção do câncer de pele ele é totalmente possível, né? Pensando em utilizar um protetor solar adequado de uma forma adequada, de fazer uma exposição solar de uma forma adequada, eu vou estar evitando, né? E ele é o que mais tem a incidência, né? A maior incidência do câncer de pele é o de pele, né? Sendo que ele pode ser evitado. Perfeito. Uma outra coisa, o advento aí da genética, de um tanto de coisa, teste genético vale para alguma coisa relacionada à pele? Tem evolução para isso, para falar, eu tenho tendência a, então eu tenho que tomar esse cuidado? Eu estou falando muito na linha de check-up, que também é a minha área, né? Na verdade, eu trabalhei bastante com isso. Inclusive, estou de volta à própria clínica médica ambulatória, lá no CME, né? Que além da medicina do esporte, eu faço check-up lá também. Existe isso, o teste genético, hoje a gente consegue chegar nesse bom grau assim de prevenção, ou pelo menos de prever a possibilidade de um tumor lá na frente, não? Sim, sim. No que tange ao melanoma, que é o câncer mais agressivo e mais letal da pele, a gente sabe que tem aí uma percentagem de 8 a 12% que tem um fator genético predominante, preponderante. Então, você tem critérios, tanto de histórico da doença na família, quanto a idade em que apareceu o melanoma. E aí, se esses pacientes, por exemplo, o indivíduo tem 2 parentes abaixo de 50 anos que teve melanoma, não tenha dúvida que esse cara precisa fazer uma avaliação genética. Na verdade, a avaliação genética ela não é preventiva, ela vai orientar aqueles portadores dessa mutação que eles têm um risco maior. Então, vai ter que ter um cuidado, um hábito diferenciado em relação à exposição solar. Mas nós temos, na vista prática, vai ser bem prático para você, para responder. Hoje nós temos, assim, quando você suspeita de hereditariedade como causa principal, você tem um teste genético para 2 genes principais. Um é o CDKN2A e o outro é o CDK4. O CDKN2A está em quase 80% dos casos familiares, então a maior incidência, a maior participação do CDKN2A. E quando a gente tem ele na família, então a gente faz esse alerta preventivo na família, tá? Então, muito importante o ponto que você colocou, sim. Agora, os outros cânceres também tem a questão genética, mas aí você vai agir não muito familiar, porque são cânceres, assim, às vezes, com uma penetração baixa e que ocorre. Nós temos, no câncer de pele, por exemplo, de base celular, de espinocelular, mesmo melanoma, a gente tem essas doenças síndromes genéticas, né, como o xeroderma pigmentoso, mas são casos mais raros, né? A gente está falando aqui mais em população geral, né? Perfeito. Nossa, gente, obrigado. Vocês tiraram minhas dúvidas todas aqui. Eu estou muito feliz com isso. Vamos lá. Mais alguma questão? A gente falaria até tarde. Mas estão com um público bom aí, gente. Obrigado aí da presença. Ricardo, mais alguma? Assim que eu me lembre, não. Aham. Gabriel, também, algum comentário, alguma colocação? Quem tem bastante cabelo precisa usar boné? Faz favor. Oi, Pablo, por aqui tudo bem. Tá excelente a Perfeito. apresentação. Entendi muito também.
Não, e a gente também, é bom trazer a tua experiência, porque você já contou muitas histórias interessantes para a gente e que são assim, né? Vamos falar a prova viva disso, né? Então, essa exposição ela é grande e eu acho que isso, assim, é de um conteúdo muito grande para a gente como população que mexe, que trabalha com fisiologia do exercício, vocês trabalham com a pele, para todos os praticantes aqui, todos que estão aqui participando com a gente, que são da educação física, da fisioterapia, do treinamento, da medicina, né? Eu acho que é importante a gente tocar no assunto, repeti-lo, 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 para que a gente possa ter o máximo de abrangência possível, né? E com certeza nós vamos trazer outros eventos como esse, que eu achei sensacional, né? O modo didático de vocês, de como do expor, de colocar, falou-se muito de técnica, mas o modo que você traduziu tudo isso para nós, que a gente não tenha esse hábito, a gente pode até olhar o frasco de protetor solar, mas tem muita coisa que a gente não vê e às vezes não consegue materializar. Realmente, eu agradeço muito quanto a isso. Então, assim, eu acho que nós vamos terminando aqui, então. Ricardo, agora é com você, né? Seu discurso, aquela música que você vai cantar agora, né? Então, faça favor. A música eu vou cantar meia-noite. O Tá Corinthians bom. joga, depois do jogo eu posso cantar o hino do Corinthians. Aí, Alberto. Eu só tenho a agradecer aos dois. Eu acho que é um tema que não é muito abordado, mas ele é muito importante. 30% de incidência é uma incidência muito alta e que eu tenho certeza que aumenta no nosso público que vai para o consultório. Eu acho que a gente pode pensar, inclusive, em fazer dentro do check-up um check-up esportivo dermatológico. Acho que a gente pode ter um protocolo, desenvolver com vocês e os nossos pacientes serem encaminhados para vocês para fazer esse check-up inicial e depois a gente faz o periódico aí com eles. Então é isso. Muito obrigado, Melissa, professor, muito obrigado. Quero que vocês tenham uma boa noite, né? Se alguém tiver uma aspirina, eu estou precisando, tá? E amanhã eu vou trabalhar de máscara. Obrigado mais uma vez, boa noite. Última terça-feira do mês teremos osteoartrite na atividade física e exercício. Muito obrigado, parabéns vocês que organizaram e um bom resto de semana para todos nós aí, se Deus quiser. Tá bom. Obrigado, gente. Valeu, meu amigo. Agradeço mais uma vez. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Gabriel também, valeu. E agradeço a todos os encaminhamentos do Dr. Ricardo Narras. Realmente, ele é um ortopedista que encaminha as lesões suspeitas para o dermatologista lá no ambulatório. É que eu mando tirar a camisa. Eu mando tirar a calça. E aí, se eu acho uma pintinha meio esquisita, vai para o dermatologista. Perfeito. Obrigado. Gente, boa noite para vocês. Boa Muito noite. obrigado, de coração. Valeu. Obrigado, Paulo.